Colossenses capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Versículo 6. Quanto mais estudo a Bíblia, mais percebo quanto preciso aprender e quão pequena sou diante das infinitas riquezas das Sagradas Escrituras. E através da oração, tenho vivido experiências que realização humana alguma, por maior que seja, pode superar. Em pouco mais de 11 anos dessas experiências diárias com Jesus, tenho aprendido e compreendido o que 15 anos de uma religião formal não me ensinaram. Então, amados, como Paulo, vou direto ao ponto. Precisamos compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Conhecer Jesus através de sua palavra e manter comunicação com Ele através da oração é tudo de que precisamos a fim de vivermos nele e testemunharmos dele. O gnosticismo, as práticas pagãs e o formalismo judaico estavam ameaçando corromper com seus raciocínios falazes o corpo de Cristo representado pelos cristãos colossenses. Aquele ávido amor que os resgatou das trevas para o reino de Cristo estava sendo ameaçado pela falsa filosofia e vãs sutilezas. Fazendo uma analogia de uma das práticas antigas de Israel, Paulo comparou a circuncisão física com a circuncisão espiritual, denominando esta última de circuncisão de Cristo. Isto é, aquela prática exterior que por muitos anos foi um símbolo da aliança de Deus com seu povo, após a cruz, tornou-se desnecessária e ineficaz. A nova circuncisão, símbolo da nova aliança em Cristo, passou a ser a transformação realizada de dentro para fora, que através do batismo sela uma nova vida, regida e edificada pelo Espírito Santo. Observem que Paulo não disse, andai com Cristo, ou andai ao lado de Cristo, e sim, andai nele, o que faz toda a diferença. E isto me faz lembrar de quando os discípulos fizeram o seguinte questionamento a Jesus: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E a resposta do Salvador, ilustrada com uma criança que ele mesmo colocou no meio de seus inexperientes seguidores, foi a seguinte: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 3. Assim como Jesus pegou aquela criança e a colocou no meio dos discípulos, assim é aquele que nele anda. Ele não vai para onde quer e nem diz o que acha que deve dizer, mas tão somente coloca-se à disposição de Jesus para que este o tome pela mão e lhe diga o que fazer. Quando passamos a entender isso de verdade, em Cristo somos radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fomos instruídos, crescendo em ações de graças. O salmista Davi foi além ao declarar ter alcançado a paz real quando aprendeu a confiar em Deus como uma criancinha de colo. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131, versículo 2. Você deseja desfrutar desta paz real? Cristo é o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Andai nele. O nosso escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, foi cancelado quando Cristo o encravou na cruz do Calvário. Rituais, festas e dias sabáticos, ou seja, os feriados anuais, diferente do sábado do Senhor, que está em Êxodo 20, versos 8 ao 11, Ezequiel 20, 12 e 20, Isaías 58, 13 e 14. Aquelas festas, rituais e feriados foram extintos quando a sombra deu lugar à realidade, quando o Cordeiro de Deus bradou, está consumado. João capítulo 19, versículo 30. A busca pela salvação através de rigor religioso é uma das mais perigosas sutilezas de Satanás.
Ao invés de buscar a santidade em uma vida relacional em Cristo, muitos têm se desviado do caminho pelas vielas do culto de si mesmo. É um perigo sobre o qual todos nós estamos em risco. Por isso, a importância da comunhão diária, a fim de que não sejamos iludidos pelos preceitos e doutrinas dos homens, mas firmes estejamos na nossa fé em Cristo, tendo forte convicção no assim diz o Senhor. Não fomos chamados a sermos árbitros uns dos outros, amados, mas membros uns dos outros do mesmo corpo de Cristo. Portanto, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 1 João capítulo 2, versículo 28. Então, não andaremos como trôpegos, sem saber o que fazer, nem tampouco ditaremos conceitos religiosos como indulgências disfarçadas, mas em Cristo buscaremos viver como ele viveu, obedecer como ele obedeceu e amar como ele amou. Oremos, amados. Nosso Pai do céu, desejamos ser como crianças, nos colocando aos pés de Cristo todos os dias para dele aprender. Almejamos o coração de Jesus, manso e humilde. Almejamos o ouro refinado no fogo, as vestes brancas e o colírio que formam o perfeito caráter de Cristo em nós. Almejamos ser blindados pelo Teu Espírito contra os rudimentos do mundo e as tradições dos homens. Almejamos andar em Cristo e ser renovados dia a dia pela doce comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor. Não te pedimos nada fiados em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias, e o fazemos nos méritos e no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, crianças em Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.